Eu estou fazendo esse vídeo para explicar a solução para um problema proposto na aula de criar um código com instruções simples, né, similares às instruções do simulador Neander, que vai determinar se um número é primo ou não. Aqui está a solução que eu encontrei. Eu acredito que não seja a única, né, é apenas uma solução plausível, ela está comentada aqui. E para fazer essa solução, eu tive como base esse código aqui, que eu escrevi em C. É um algoritmo recursivo que vai determinar se um número é primo. Esse código aqui por si só já é confuso, né? Então acho que é legal a gente começar da base, entender como que eu cheguei nesse código e depois como transformar esse código em C para uma sequência de instruções como essa daqui. O que eu preciso fazer para determinar se um número é primo? Primeiro, eu preciso ter esse número, vou chamar de num. Esse aqui é o meu candidato a ser um número primo. Depois disso, eu preciso ter também uma variável inteira, que é uma flag, é primo. Tá? Uma flag é um tipo de variável que vai sempre marcar verdadeiro ou falso, numa booleana. Em C, a gente não tem a possibilidade de usar variável booleana, então a gente usa inteiro. Quando esse inteiro vale 0, é falso. Quando esse inteiro é diferente de 0, é verdadeiro. Como que eu vou determinar se esse número num de fato é primo? Eu vou assumir que ele é primo. Então, por hipótese, ele deve ser um número primo. Mas eu vou testar se ele é divisível, né? Se esse número num, quando dividido por um divisor, vou chamar o divisor de div, for igual a 0, eu sei que ele não é primo. Então, primo vai virar 0. Só que eu quero colocar esse código inteiro aqui dentro de um laço de repetição, porque eu quero variar o meu div. Meu div vai começar em 2, porque eu sei que, é claro, o número primo não é ele é sempre divisível por 1 e por si mesmo. Então, eu vou testar a divisibilidade dele, do número num, pelo div, né? Para todo div que começando em 2 e que vai até num menos 1. Né? Então, eu vou testar por todos os números, tirando o 2 e tirando o 1 e tirando o próprio num. Então, eu vou fazer um while aqui. Vou colocar isso aqui dentro do while com a seguinte condição. Enquanto o meu div for um número menor que num. Né? Porque eu não quero tentar fazer essa divisão quando o div for igual ao num. Então, aqui antes eu vou ter que declarar essa variável div, inicializar ela em 2. Aqui vai ter um bloco inteiro. E a cada iteração eu vou ter que fazer div mais. Tá? Eu poderia muito bem aqui nesse if, quando determinar se ele é um número primo, né, quando conseguir encontrar esse divisor 0, colocar um break para ele parar de testar. Né? Isso otimizaria o meu código, mas vai deixar o código um pouco mais complicado. E a gente quer o código mais simples possível. Então eu não vou colocar esse break nesse primeiro momento, né? E, bom, tá aí. Isso aqui é talvez a forma mais simples, de certa forma um pouco até ineficiente, mas é a forma mais simples de determinar se esse número num é primo ou não. E aí, como que eu vou transformar esse código nessa função recursiva? Primeiro, vamos ter que transformar ele numa função, né? Então, uma função é um bloco de código que eu posso chamar em qualquer lugar. Né? Para quem não conhece o que é uma função ainda, é isso. É um bloco de código, eu coloco um nome nesse bloco e eu posso chamar esse bloco em qualquer lugar que eu quiser dentro da minha função principal. Ou dentro de outra função também. Vamos supor que eu tenho aqui a minha função principal, int main. Aqui dentro tem um return 0. Eu vou encapsular essa função, então, esse trecho de código com uma função. Eu vou pegar aqui, ó, antes do é primo, e vou colocar aqui uma função chamada determina primo. Esse determina primo vai ser uma função que vai retornar para mim esse valor de é primo, né? Vai retornar um 0 ou 1. Então ele vai ter que retornar um número inteiro. A gente denota no C, escrevendo o tipo de variável que ele retorna aqui antes do nome da minha função. Eu tenho que ter meu colchete abrindo, colchete não, a chave abrindo e a chave fechando.
E aqui na função eu posso enviar algum parâmetro, né? Igual uma função matemática que recebe um número x e calcula alguma coisa em função de x. Uma função em C recebe um número, uma variável qualquer, um tipo de dado, e executa a parte dele, né? Então, aqui eu vou colocar meu inteiro num como sendo o parâmetro da função. Aí eu posso tirar meu candidato a primo aqui. E bem, essa função aqui já consegue me determinar se o número é primo, né? Coloco o include stdio para executar comandos de entrada e saída. Eu poderia muito bem aqui fazer o teste. Eu crio uma variável primo que vai receber o resultado da chamada da função determina primo. Posso passar aqui um número, por exemplo, o número 15, que a gente sabe que não é primo. E aí poderia, né, como resultado isso aqui vai estar 0 ou 1, posso fazer se é primo, printf é primo. Caso contrário, eu imprimo que não é primo, né? Dá um espacinho aqui. E tá aí. Então, vamos só testar, passar uma repetição aqui pela função. Ele recebe o número 15, ele assume que o número 15 é primo e vai tentar chamar div igual a 2, vai ver. 2 é menor que 15? É. 15, quando dividido por 2, deixa isso 0? Não. Então não executa isso, ele incrementa o divisor. Agora, div vale 3. 3 é menor que número? É. Então entra de novo. 15 dividido por 3, deixa isso 0? Sim. Então, primo é 0. Faltou eu colocar aqui então que eu vou retornar o valor de é primo. Tá? Porque se eu não retornar não tem como ele receber. Tá bem? E tá aí. Então, agora sim essa função aqui tá completinha. Mas vamos perceber que no Neander eu não sei fazer uma comparação desse tipo. Né? Comparar se um div é menor que um número. Também não sei como que eu vou fazer um módulo, né? Ou seja, encontrar o resto de uma divisão. E além disso, fazer um while a gente já tem uma noção que tem que usar um jump, mas não é tão simples, né? Então, vamos pensar numa outra função que seja um pouco mais similar ao que o Neander faz, para a gente poder converter para essa linguagem. A forma que eu pensei foi transformar essa função numa função recursiva. O que é uma função recursiva em C? Ou em qualquer linguagem, né? Uma função recursiva é uma função que chama a si mesma. E quando a gente faz isso, a gente não precisa usar um laço de repetição, porque a repetição ocorre ao chamar a própria função. Então a função vai ser chamada, claro, com algum parâmetro diferente, né? Parâmetro é o que ela recebe. E essa mudança de parâmetro vai fazer com que, eventualmente, a função pare de se chamar, mas que a cada chamada ela vai executar o mesmo código, que é bem parecido com o que acontece quando a gente vai fazer um salto, né? Se eu estou aqui no meu programa, já pensando em instruções simples aqui. Se eu faço um salto para uma linha anterior, onde que eu fiz um salto aqui? Aqui, ó. Saltei para a linha, aqui tá, não tá 19, é para a linha 30, né? Voltei lá para o começo. Eu vou executar todo esse bloco da linha 30, que começa aqui, até o final de novo. Ok? Então, na verdade, eu acho que era para ter um salto aqui para o 12, né? Em algum lugar aqui eu estou saltando para a linha 12. Aqui, ó, linha 13, na verdade, tá? Então, esse é o salto que é como se eu estivesse chamando a própria função de novo. Mas antes de fazer o salto, a ideia é que eu vou ter que alterar algum parâmetro, da mesma forma que a gente vai fazer na função recursiva, tá? Que é essa função aqui. Então, como que eu chego nela? Primeiro, na função recursiva eu tenho que analisar qual é o parâmetro que está variando no meu laço de repetição. Olha para o while aqui. O que é o que está variando de uma repetição para outra? É o divisor. Então, ao invés de tratar o divisor aqui, o divisor agora é um parâmetro. Div. Tá? Então, na hora que eu chamar aqui, eu vou ser obrigado a passar o 2, que é o primeiro valor do divisor, para minha função. Né? Repare que a função ainda funciona desse jeito. Eu estou passando um div aqui, que está inicializado em 2. É claro que ele é menor que o número, né? O 15. E a cada iteração eu estou aumentando aquele 2. Então vai 3, 4, 5 e por diante. Tá?
Bom, agora, próxima etapa. Eu vou olhar a minha condição de repetição e vou pensar no inverso, né? Qual que seria o meu critério para parar o while? Esse while aqui, ele para quando o meu div se torna igual ao número. Então eu vou fazer o seguinte. Se div for igual a número, eu já retorno que ele é primo. Por quê? Se eu cheguei até o número e eu não retornei zero, ou seja, não retornei que não é primo, é porque nesse momento ele tem que ser primo. Então agora eu tiro esse pedaço aqui, não existe mais o while, mas eu tenho que executar isso aqui de alguma maneira. Então o que eu vou fazer? Se o meu div não for igual ao número, eu caio na linha 8 aqui, eu sei que eu posso continuar o programa. Então eu vou testar. O número é divisível pelo divisor? Se for, eu já posso retornar zero. Não preciso setar, né, colocar o é primo como zero. Se eu encontro um número, um divisor, que quando eu divido o número por ele dá zero, meu número automaticamente é primo, eu retorno zero. Esse div aqui ainda vai entrar aqui, vou deixar ele aqui, comentado. E aí eu tenho que ter sempre uma função recursiva, a chamada recursiva, que é a hora que eu chamo a própria função. Só que essa chamada recursiva é o que simula ou que imita o laço de repetição, né? O while. Então aqui eu vou chamar determina primo. O número que eu vou passar tem que ser o mesmo número, porque eu quero determinar ainda se esse número é primo. Mas o que mudava de uma repetição do laço while para a repetição seguinte era o divisor. O divisor incrementava. Então aqui eu tenho que passar quem? Meu divisor somado de 1. Tá? Note que eu não posso passar div++, porque se eu chamo div++, ele vai enviar div para a minha função, e depois que a função retornar, é a hora que ele incrementa o divisor. Né? Lembra que o mais sempre faz um final. Então eu passo div mais 1, ou poderia passar mais div, tá? Mas acho que assim fica bem fácil de entender então. Então, ó, eu ainda não estou na minha versão final da função, tá? Tá um pouquinho diferente. Mas veja, já está mais interessante, né? Não tem nenhum while aqui, embora eu vou ter que voltar com o while depois, mas o outro while é bem mais simples. E aqui o que ela está fazendo? Vamos passar uma vez aqui por ela de novo, né? Vamos pegar o 15 e o 2. Eu vou fazer um teste. Né? Esse é primo aqui, inclusive, eu nem estou usando mais, posso apagar. Entrou na função com 15 aqui no número, 2 no divisor. Eu vou ver, 2 é igual a 15? Não. Então, não retorna 1 ainda. Aí eu testo aqui. 15 é divisível por 2? Não. Então, não passou nesse teste, não retorna 0. Ele vem parar na linha de baixo, onde ele vai testar o quê? Vai tentar determinar primo, passando 15 e 2 mais 1, que é 3. Então, vai entrar de novo dentro da função, então eu volto para cima, agora com o valor 15 e aqui 3. 3 é igual a 15? Não. Então, não retorna 1. 15 é divisível por 3? Ou seja, vai deixar isso 0? Vai. Então, agora ele pode retornar 0, porque eu sei que não é primo. Tá? E se fosse um número primo? Se eu passasse ao invés de 15, o número 5. Se eu passasse 5 aqui, entraria 5 e 2, né? Vamos mudar aqui embaixo. Se fosse 5 e 2, que 5 é primo. 5 e 2, tá? Então, 2 é igual a 5? Não, não executa isso. 5 é divisível por 2? Não, não executa. Vai chamar a próxima iteração, passando 5 e 2 mais 1, que é 3. 3 é igual a 5? Não. 5 dividido por 3, deixa isso 0? Não. Então vai chamar de novo, passando 5 e 4. Aí vem aqui, 4 é igual a 5? Não, não executa o return. 5 dividido por 4, deixa isso 0? Não. Vou chamar uma última vez com 5 e 4 mais 1, que também é 5. 5 é igual a 5? Sim, então retorna 1. Ele chegou somente em 5 aqui no divisor, porque ele não foi capaz de dividir o meu número antes. Então eu sei que ele é um número primo. Tá bem? Com isso, a gente vai tentar transformar essa igualdade e esse módulo em operações mais simples,
que eu posso executar no Neander, tá? A igualdade aqui é bem tranquilo, né? Eu vou fazer a subtração e falar que é igual a zero. Ou seja, dois números são iguais, quando eu subtraio um do outro, o resultado é zero, tá? E aqui a ordem não importa, eu posso colocar div menos o número ou número menos o div, tá? E aqui embaixo eu tenho que transformar um módulo em também operações mais simples. Para a gente entender isso, vamos pensar como que é o algoritmo de divisão usando o método de estimativa, que possivelmente muita gente aqui já aprendeu no terceira série, na segunda série, enfim. Então, só para a gente lembrar, a gente sabe fazer hoje em dia divisão padrão, né? Divisão euclidiana. Você pega lá 15 dividido por 3, você olha a tabuada do 3, então 3, 6, 9, 12, 15. Você encontra o maior número possível que seja menor ou igual a quem você está dividindo, né? Então é o 15. Pensa, foi 3 vezes quanto para chegar no 15? 3 vezes 5. Então é 5 aqui, aqui vai dar 15 e o resto você faz subtração aqui, tá? Mas existe uma outra forma de fazer a divisão. Eu posso fazer a divisão por subtrações. 15 dividido por 3, eu vou subtrair 3. Então eu vou subtrair uma vez, fica 12. Subtraio mais uma, 9. Subtraio mais uma, 6. Subtraio mais uma, 3. Subtraio mais uma, 0. E no final eu somo o total de parcelas que subtraí. Aqui deu 5. Então, 3 vezes 5 dá 15, né? E resto aqui total, 0. Tá? Só para a gente ver como ficaria caso não fossem divisíveis, né? Por exemplo, se eu pego o número 17, que é primo, e tento dividir aqui por 4. Eu não preciso ir de 1 em 1, tá? Eu poderia muito bem colocar, vamos tentar 2 vezes o 4, porque eu sei que 2 vezes 4 é 8, que cabe aqui. Então dá 8, sobra 9. Agora dá para fazer mais 2, né? 2 vezes 4 dá 8, então resto 1. E aqui o total foi 4. Então eu sei que 4 vezes 4 é 16, mais 1, 17, que é o meu dividendo. Tá bom? Então eu vou fazer o meu módulo, né, que é encontrar este número aqui, via subtrações sucessivas. Como? Voltando para cá. Eu vou pegar meu número, ou melhor, vou inicializar uma variável chamada resto, que começa valendo o meu número. E eu vou fazer enquanto o meu resto for um número maior que 0, resto igual a ele mesmo, menos o meu número. Ao final, o meu valor aqui, ó, que eu vou testar, é exatamente o resto. Então, isso aqui é exatamente o que eu chamei de... É a forma que eu encontrei para calcular o resto da divisão de um número pelo divisor. Ah, perdão, aqui eu não tenho que subtrair o número, né? Tem que subtrair o divisor. Tá bem? Então eu posso pegar essa variável, jogar ela lá para o começo. E o último detalhe que a gente precisa ver aqui é o seguinte. Eu estou fazendo uma subtração que eu não tenho lá, né? Então eu vou definir uma variável div negativo como sendo menos o div, menos o divisor, porque aí, se div negativo, né, é o divisor com sinal de menos, eu posso simplesmente somar o meu div negativo aqui, em cada etapa que eu estou, na verdade, subtraindo ele. Então, agora, este código é exatamente igual a esse aqui. E a gente pode, finalmente, ir para o Neander e implementar isso aqui lá. Implementar exatamente esse código, tá? Note que eu tenho algumas constantes que eu vou precisar saber na hora de executar o código. Eu tenho que saber qual que é o número 1, porque eu estou somando aqui, e também porque eu estou retornando aqui. Eu tenho que conhecer o número 0, porque eu estou comparando... Estou retornando 0 aqui, na verdade, né? Comparação indiferente, né? Mas eu tenho que retornar ele. Então, eu preciso ter o 0 salvo em algum registrador. E eu tenho que ter o número 2, que é o início do meu código, né? Da minha interação. Então, vamos implementar aqui em Neander.
eu tenho que definir alguns registradores inicialmente, tá? Eu tenho que ir lá no 128, que é onde começam os meus registradores para dados, e vou colocar lá o número 1, no 128, que é o primeiro de dados, tá? A partir do 128 eu posso calcular o 0 e calcular o 2. Então eu vou fazer isso na sequência. No 129 eu vou colocar o meu número n. Aqui é o meu candidato a primo, tá? Esse n aqui vai ser o número que eu quiser. E aí eu vou usar os registradores 130, 131, 132 para auxiliares aqui. Acho que até o 133, 134 eu usei. Então a primeira coisa é, eu vou querer calcular o 2, que é o meu primeiro divisor, e colocar no 130. No 131, eu vou guardar o 0. No 132, eu vou armazenar o resto de cada divisão. No 133, eu vou armazenar, se meu número ali ou melhor, vou armazenar aqui aquele divisor negativo. E nessa última variável eu vou armazenar se é primo ou não. Tá? Então, repara, eu tenho o 1, o 2 e o 0, que são as constantes que aparecem no meu código, né? O 2 porque eu sempre chamo com 2 aqui. 0 e 1. Eu tenho que ter espaço para as variáveis resto, divneg e é primo, porque eu uso elas aqui. Resto, divisor negativo e o é primo que está já fora da função. Tá bom? Na main. E a gente pode começar a partir do registrador 0 aqui. Tá? Então, primeiro, como que eu vou fazer na primeira etapa? Vou calcular 2. Eu inicialmente implementei calculando o 0 primeiro, mas o 2 ficou um pouco mais difícil de calcular se eu começar calculando 0. Ao contrário, na verdade, se eu calculo 2 primeiro, o 0 fica mais fácil de calcular. Então, eu vou começar calculando 2. Como é que eu faço isso? Vou carregar o 1, então LDA. O 1 está no registrador 128, então linha 1, 128. Depois, quer dizer o quê? O número 1 foi salvo no acumulador. Eu posso adicionar 1 nele. ADD 128. Então, vou pegar o 1 que está salvo no endereço 128. Aqui vai entrar 128 de novo. E vou adicionar ele. Então, agora no meu acumulador eu tenho 2. Então, agora eu vou armazenar. STA, onde? Aqui no 130, que foi onde eu defini que vai estar salvo o número 2. Então, 5, 130. Eu posso agora comentar aqui que aqui é o meu bloco para calcular o 2. Ele vai até aqui. Depois que eu calculei o 2, eu quero calcular o 0. A maneira que eu vou calcular o 0 vou carregar o 1 de novo. Então, carrego 1 lá do 128. Então, linha 7 é 128. E eu vou inverter o número 1 para poder calcular o menos 1. Né? Então, not. Aqui não precisa ter parâmetro. Só que como que eu calculo menos 1? Eu inverto e somo 1. Então, se eu somei 1, eu estou no menos 1. O que acontece se somar 2? Eu vou para o 0. Né? Então, agora eu vou adicionar o que está no 130, que é meu 2. Então, aqui, 130. Então, agora no meu acumulador, eu tenho 0. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou salvar no 131. 131. E aqui acaba também meu código aqui, tá? Então, aqui eu calcular o 0. E no final eu armazeno ele lá no 131. Podemos agora ir para o algoritmo da função de fato, tá? A gente vai iniciar o que seria a minha função determina primo. Então, linha 13, vou comentar aqui já, que é determina primo iniciando aqui. O que eu tenho que fazer para iniciar essa função?
E primeiro eu vou ter que carregar o meu divisor, que é o número 2. Tá? Então eu vou ter que fazer LDA 130, linha 14, 130, para carregar o meu divisor 2 para a memória. E aí eu vou calcular quem é meu div negativo. Tá? Calcular o div negativo vem antes aqui, porque eu vou fazer as operações depois em cima do resto. Né? Então eu vou usar o resto aqui, vou também testar isso aqui agora. Tá? Esse teste aqui poderia muito bem estar aqui antes, ó, porque já uso o meu divisor negativo aqui e aqui, e depois vou fazer operações com o meu resto. Então aqui eu colocaria meu inteiro depois. Então vamos lá. 15. Como eu vou calcular o div negativo, eu tenho que inverter ele e somar 1. Então eu vou lá e adiciona o 128. E armazeno ele, STA, no meu registrador 133, que eu anotei lá embaixo. Então 19, 133. Aqui é o começo do determina primo, mas vamos anotar que eu estou fazendo, eu estou calculando o div negativo. Isso vem até essa etapa aqui. Depois que eu calculei quem é meu div negativo, já vou testar se n somado do meu div negativo é 0. Eu posso simplesmente fazer um add. Aqui vai ficar até um pouco diferente de como tinha feito, né? Porque eu carreguei o n aqui primeiro, depois adicionei o div negativo, né? Mas eu posso começar com o div negativo já na memória e adicionar o n, que está no 129. Então, calcular n mais é o num mais div negativo. Então, agora meu acumulador tem o valor dessa soma. O que eu queria no meu código? Se a soma for igual a 0, eu retorno 1 já direto. Então, eu vou pular aqui lá para baixo. Tá? Eu não sei exatamente ainda que número ele vai ficar, mas eu sei que meu código deu 64 linhas, mais ou menos. Então, vamos para a linha... acho que se eu pular para a linha 60 já está bem seguro, né? Então, eu vou lá e coloco assim. JZ 60. Então, se for 0, né, que é o JZ, jump if 0, ele pula para a linha 60. 23 tem que ter o 60. E agora eu vou pular um pouquinho e vou lá para a linha 60. O que vai acontecer aqui, né, quando eu pular? O que eu quero que ele faça? Se ele pulou para a linha 60, eu vou colocar 134. Né, no registrador 134, o número 1, porque é primo. Então eu vou colocar LDA 128 para carregar o número 1 na linha 61. 128, então. 62. Eu vou armazenar STA, o número 1 no 134, que é o meu registrador que vai marcar se é primo ou não. 134 aqui. E finalmente eu posso parar a execução do programa. Então, halt. Então eu simplesmente carrego 1 e armazena no registrador 134. E aqui eu encerro. Maravilha. Voltando aqui para cima. Né? Então isso aqui foi caso o meu div num for 0. Né? Então, salta se igual a 0. E se não for igual a 0, o que meu código faz? Agora eu calculo o resto, né? E continuo aqui. Então, agora eu posso, na linha 124, carregar o meu número primo n, LDA 129, linha 25, 129, e eu vou copiar ele para um registrador resto. Tá? Repare que isso tem que ser feito toda vez que eu chamar a função
determina primo. Então, sempre eu vou estar reiniciando o resto como número num. Então, toda vez aqui eu vou carregar o meu número num e vou armazenar ele, STA, no 132. Então, aqui 27, 132. E agora? Vamos comentar aqui. Então, aqui eu copio num para resto. O que a gente vai fazer a partir de agora, né? Eu vou começar a subtrair, olhando o código, eu vou começar a subtrair o meu divisor, ou seja, eu vou somar o divisor negativo e testar. Meu resto é menor que zero, meu resto é maior que zero e ver se eu tenho que repetir ou não. Então, para eu fazer isso, é muito mais simples do que está lá. Basta eu fazer adicionar o meu 133, porque aqui no 133 é onde está meu divisor negativo. Então, eu tenho, ou melhor ainda, né? Para não correr risco de não ter carregado o meu número resto, eu vou carregar o resto de novo. Eu vou fazer LDA, só que eu vou carregar direto do 129. Isso aqui é um pouco de pedância, né? Eu estou sendo um pouquinho pedante aqui, carregando 132, mas é para aquele bom motivo de que caso esse processo pare depois de salvar aqui, eu nunca sei onde eu vou voltar, né? Então pode ser que eu volte com outro número lá no meu acumulador. Então eu carrego de novo o meu resto e eu vou começar a subtrair. Então eu vou fazer adicionar o negativo do resto, que está lá no 133. 31, 133. E sempre que eu calcular, eu já armazeno o novo resultado. Então, eu vou fazer adicionar ISTA 132 de novo. Então, aqui, o que eu calculei? Calcular resto igual a resto mais o divisor negativo. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer alguns testes. Se for negativo, ou seja, jump if negative, eu vou pular onde eu... tá. Eu sei que eu tenho que fazer a chamada recursiva, né? Porque se ele for positivo, eu tenho que incrementar. Se ele for zero, eu retorno zero. E se for negativo, não executa nem isso, nem isso. Ele vem direto para a chamada recursiva. Então, eu vou chamar lá na frente, em algum ponto, essa chamada recursiva. Tá? Eu vou falar jump para... Vamos botar 70 agora. 35. Tem que ser 70. E 36. Se não for negativo, eu vou testar se é zero. Então, jump if zero. E aí, eu vou pular para a linha. Vamos colocar 80. 37 é 80. Tá? Note que eu não preciso fazer meu programa em uma sequência contínua. Tá? Eu estou pulando aqui para 70 e 80 porque eu sei que são números que vão estar vagos ali. Se eu quiser, depois eu posso arrumar e colocar tudo contínuo, mas assim o programa funciona também. Então, se for negativo, linha 70, eu vou ter que executar um código a partir daqui, que vai fazer o quê? Se resto menor que zero, então, chamada recursiva. Então, aqui vai ser a minha chamada recursiva. Para fazer a chamada recursiva, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar 1 no divisor antes de chamar e voltar para a função. Então, eu vou aqui onde está o meu número 2, que eu calculei, e eu vou somar 1 a ele. Então, eu vou carregar o número 2, depois eu vou fazer a adição de número 1, 73 é 128. E agora que eu somei o número 1, eu vou armazenar de volta, então, STA no registrador 130. E com isso, aqui vai estar 3. Ele já está pensando na próxima iteração. E depois vai ficar 4 e assim por diante. Tá? Então, eu estou armazenando aqui, na verdade, o meu divisor, né? Onde escreve calcular 2, aqui é meu divisor mesmo. Tá? Vamos comentar aqui para a gente não se perder. Então, aqui eu vou incrementar o divisor. E se eu pulei para a linha 80? Qual que era esse caso? É quando eu comparei com 0. Lá no meu código, quando eu comparo com 0, é porque eu já sei que o número não é primo. Eu posso retornar 0. Então, eu vou aqui na 80.
E vou primeiro carregar o 0, LDA 131, está aqui embaixo, 0, 81 é 131. E depois eu vou salvar, vou armazenar esse 0 aqui no 134. Então, linha 82 é STA 134, 83, 134, 84, acaba o programa. Então aqui carrega o 0 e armazena no registrador 134. E tem esse encerra aqui no final. Bom, então se ele for negativo, eu incremento e faço mais uma iteração. Então aqui faltou fazer o salto, né? Eu incrementei o divisor, linha 76, agora eu tenho que saltar. Então aqui é um jump forçado, não preciso pensar em critério. Eu vou pular para onde? Para o início, de onde eu chamei o determinar primo, né? Então eu vou saltar para a linha 13 aqui. Onde ele vai carregar de novo o meu divisor negativo. Isso, né? Aliás, onde ele vai calcular de novo o meu divisor negativo. Então ele está carregando o divisor, invertendo, somando 1 para calcular o negativo e armazenando, e continua o algoritmo. E, finalmente, o que acontece se for maior que 0? Ou seja, se o acumulador aqui não for nem negativo, nem 0. Quer dizer que ele é maior que 0. E quando ele é maior que 0, meu algoritmo fala que eu vou repetir o while, que é, vou novamente somar o divisor negativo no resto. Onde eu faço isso? Na linha 28. Então eu pulo aqui para 28. 39, 28. E é isso, tá? O programa não precisa fazer mais nada além disso. Então agora eu vou salvar aqui. Vou chamar de program2.txt. E vou testar lá no meu simulador de Neander, no meu mini Neander que eu implementei. Então eu estou aqui no dev C++, com a ideia que eu uso aqui para C, com o meu mini Neander. Eu posso executar isso aqui, apertando F11. Ele vai compilar de novo, né? Embora podia só rodar, né? Ele compila de novo e traz aqui o meu terminal. Então, o arquivo eu chamei de program2.txt. Então aqui ele colocou a 0 é primo? Não, tá? Ah, por quê? Porque tem um problema, né? Eu não coloquei um número aqui na linha 129. Então, vamos colocar aqui um número 17, por exemplo, que é primo, tá? E essas linhas aqui eu não preciso ter mais, porque agora eu não vou usar, tá? Vou tentar de novo, vamos tirar os espaços. Não lembro se quando eu implementei os espaços aqui importavam, mas eu sei que se tiver do jeito que está aqui, ó, números e tab, enfim, isso aqui não tem problema. E 134 é onde ele vai armazenar se é primo ou não, é o mesmo que está aqui no meu programa, tá? E 129 é o primo que ele está lendo aqui. Então vamos de novo. Opa, trazer para cá. Program2.txt. Aí está a execução. E está aí. 17 é primo? Sim. Vamos testar com um número não primo. Que tal 18? Ou 21? Não, por 3. Vamos pegar o 15. 15 é divisível por 3 também. 25 é divisível por 5 só. Então 25. Ele executa um pouquinho mais, né? Então agora, arquivo, program2.txt. E tá aí, 25 é primo? Não, tá? Repara que a gente consegue até ver aqui quais são os divisores que ele está testando, né? Quando a gente olha para cá, ele está subtraindo de 2 em 2, então 25 vai para 23, 21, 19. Ele vai subtraindo de 2 em 2 o meu número candidato a primo inicialmente, até que ele chega no 1. Chegou no 1, ele vai subtrair de novo, vai ficar negativo e ele salta. Aí ele agora vai subtrair de 3 em 3. Então 25 subtrai aqui, ó, subtrai 3, 22, 19, 16, 13, até que ele chega em 1. Aqui ele está negativo, ele salta. Depois subtrai de 4 em 4, ó, 25 menos 4, 21, menos 4, 17, 13, até que ele ficou negativo aqui.
salta de novo. Vai fazer agora de 5 em 5. Então aqui 25, 20, 19, 15, 10, 5 e 0. Na hora que chegou em 0 é a hora que ele salta e armazena 0 lá no 134 aqui. Tá? E com isso, a gente viu que a execução está correta do meu algoritmo. Tá bem? Bom, qualquer dúvida ou consideração aqui sobre como isso aqui ficou implementado, estou à disposição. Só me chamar lá no WhatsApp. Grande abraço, bom dia, até mais.